Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira, sou pastor da Igreja Batista Regular Emanuel. Fica localizado na rua Irani Almeida de Menezes, sem número, loteamento João Paulo II, em João Pessoa, Paraíba. E vamos para mais um momento de reflexão da palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir as suas Bíblias no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Jó 19, 25, 26, diz assim a palavra do nosso Deus: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, aliás, a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos pela direção do Espírito Santo, para que essa palavra possa atingir todos os corações das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que sejam transformadas, sejam edificadas com a vossa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o tema da nossa mensagem dessa tarde é Nosso Redentor vive. Nosso Redentor vive. Esse capítulo 19 aqui, ele nos mostra a resposta de Jó aos seus amigos, né? Vocês vão colocar aqui entre parênteses, entre aspas, né? Amigos consoladores, né? Nós sabemos que esses amigos, ao invés de trazer palavra de conforto, de compaixão, de esperança para Jó, ao contrário, em todo o tempo que nós podemos ver dessas conversas desses amigos de Jó, era só apontando erro de Jó, apontando o pecado de Jó, e falando que o motivo da enfermidade de Jó era justamente o pecado de Jó. E nós podemos ver que logo no capítulo 1 de Jó, Deus ele declara que Jó era um homem justo, né, íntegro, e se desviava do mal, né? Se você for abrir a sua Bíblia aqui para Jó capítulo 1, você vai ver que Deus ele fala aqui a respeito de Jó, né, e que ele é um homem que se desvia do mal, né? Ele diz, no versículo 8 do capítulo 1 diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então veja que Jó tem essas características, e os amigos de Jó foram então para visitá-lo, né, no momento em que Jó estava doente. Então Jó ele estava gravemente doente, porque Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, e o diabo começou a fazer estrago muito grande na vida de Jó, lançou uma enfermidade que destruía, promovia, né, promovia feridas, úlceras em Jó, de maneira que essa enfermidade, né, ela machucou Jó muito. Versículo 7 aqui ao 9 do capítulo 2 diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então veja que Jó ele estava gravemente ferido de uma maneira tão grande que quem visse ele achava que ele não teria mais como ele se salvar, né? Quem olhasse para Jó não acreditava que ele teria mais esperança de se salvar, porque era uma enfermidade muito grave, tanto que a própria mulher ela ainda chama a Jó a atenção para que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse, porque a situação em que ele estava vivendo não tinha esperança aos olhos humanos, né, aos olhos das pessoas. É tanto que a Bíblia fala também que quando os amigos de Jó chegaram então para visitar Jó, eles passaram uma boa parte do tempo calados, porque não tinham palavras quando viram então o estado de Jó. Era um estado lamentável, irmãos. A Bíblia fala que essa enfermidade de Jó, ela consumia o seu corpo, né? A Bíblia diz que
é como se o corpo de Jó estivesse apodrecendo, né? E até bicho, né? Ou seja, o famoso aí, no popular, os tapurus, estavam nas feridas de Jó, né? Então, tapuru, bicho, e as feridas eram abertas, e certamente Jó fedia, né? Jó tinha bicho. Veja que no capítulo 7 do livro de Jó, no versículo 5, ele mesmo diz: a minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó, a minha pele está gretada, ou seja, está aberta, e se fez abominável. Então veja que a situação era lastimável, era uma enfermidade que era terrível. Então, e ele se lamentava, Jó se lamentava como qualquer um ser humano, né? Ele, é claro, qualquer um ser humano numa situação dessa se lamentava mesmo. Então ele chegou a desejar até mesmo que fosse abreviado o seu tempo de vida aqui na terra. Ele queria logo ir embora, porque era muito sofrimento, certamente havia dores, né? Jó sofria com dores, com tudo isso. A gente vai percorrendo algumas páginas do livro de Jó. No capítulo 10, aqui do versículo 18 ao 20, ele diz assim: por quê? Pois me tiraste da madre? Ah, se então tivera expirado e olho nenhum me visse, então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Então ele pedia aqui que Deus cessasse a sua vida para que ele pudesse descansar, ele ter um alento, ele pudesse então sentir um repouso do seu sofrimento, né, das suas dores, do momento em que ele estava vivendo. Se você ainda passa mais algumas páginas, no capítulo 14 de Jó, no versículo 13, ele diz: quem dera que me escondesse na sepultura e me ocultaste até que a tua ira se fosse e me puseste um limite e te lembrasse de mim. Então veja, meus irmãos, que situação terrível era essa que Jó passou. E ele até acreditava que foi Deus que permitiu aquela enfermidade na sua vida, e ele, mesmo assim, sabendo que foi Deus que permitiu, ele não ousou em momento algum pecar contra Deus ou responder a alguma coisa contra Deus de maneira rebelde, porque as pessoas geralmente, quando são acometidas de alguma coisa, eles querem culpar a Deus, eles querem então se indignar com Deus, acusar Deus e questionar Deus, por que Deus permitiu isso, né? Quantas vezes você não já viu pessoas dizer: mas por que, meu Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Mas Jó, em momento algum, ele foi rebelde, ele quis então ir de encontro a Deus. Você vê aqui no capítulo 6, no versículo 4, a Bíblia diz assim: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito, os terrores de Deus se armam contra mim. Então Jó, ele tinha essa convicção de que Deus permitiu que essa enfermidade acontecesse. Então, meus irmãos, nós podemos entender que as enfermidades, elas surgem tanto na vida do justo como do injusto, do crente como do descrente. Então tudo é permitido por Deus. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que estamos vendo aí muitas pessoas adoecendo, pessoas aí com esse vírus terrível que está matando muita gente. Temos visto irmãos em Cristo indo embora, né, indo para a glória. Eu vi um vídeo hoje que me entristeceu muito, chorei, fiquei muito triste em ver esse vídeo lá na Itália, quando um pastor ele retorna para o culto de sua igreja e ele entra no templo e os bancos estavam com as fotos dos irmãos, das irmãs que foram para a glória por conta desse vírus terrível. É muito triste ver isso. Então isso mostra que Deus, ele permite que as coisas aconteçam e nós não podemos reclamar a Deus por isso. Então Jó, ele mostra aqui que, sabendo ele que Deus foi quem permitiu, mas ele não ousou a falar mal de Deus. No capítulo 9, no versículo 15, ele diz assim:
porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Então, veja que Jó, ele dá um exemplo de uma lição de vida aqui para nós, né? Ele disse, porque ainda que eu fosse justo, mesmo que ele tivesse toda a convicção de que ele era um homem justo, apesar que ele não sabia, né? Porque é Deus é quem aprova. Nós não podemos nos julgar nós mesmos. Devemos esperar que Deus nos julgue. Nós não podemos dizer, eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é Deus é quem nos justifica, não nós. Então Jó, ele diz aqui, embora que ele fosse justo, ele não responderia a Deus, né? Mas antes ele pediria por misericórdia. Aí você vê o versículo 20, ele diz, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Talvez que Jó é um exemplo de crente que não ousava aí se engrandecer com o seu estado de vida espiritual, como infelizmente nós podemos ver algumas pessoas, até mesmo evangélicas, é lamentável, né? Se acha mais santo do que outros e se julga mais santo do que outro. E Jó dá uma lição aqui de vida para nós, que o próprio Deus diz que ele era um homem íntegro, é reto diante de Deus, se desviava do mal, mas mesmo assim ele não se julgava isso, ele não se julgava justo, né? Ele mesmo dizia que se ele se justificasse, a sua boca o condenaria. Então, irmãos, Jó é um exemplo de vida, né, para nós. E ainda no capítulo 12, você vai lá para o capítulo 12, versículo 9 e 10, ele diz assim, quem não entende por todas as coisas que a mão do Senhor fez isto? Então ele estava aqui falando, olha, eu sei que foi Deus que permitiu, né? Versículo 10 diz, na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Então veja que Jó, ele tinha essa convicção de que estava sofrendo aquilo porque Deus permitiu, porque a Bíblia diz que tudo só acontece com a permissão de Deus, e Jó tinha essa convicção. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas, nós podemos ver aqui que Jó, ele se defendia também diante de seus amigos. Por quê? Porque seus amigos, ao invés de trazerem para ele uma mensagem de conforto, uma visita com palavra de conforto, de compaixão e de esperança, não, os amigos acusavam Jó. E ele então se defendia aqui dos seus amigos, de sua integridade. Ele disse, olha, eu pelo menos sei, porque cada um de nós sabemos. Nós sabemos até onde nós somos íntegros diante de Deus. Nós sabemos dos nossos atos. Cada um de nós sabemos de nossos atos. O que a gente faz e o que a gente não faz. Aquilo que a gente faz, que Deus apoia, e o que não faz, que sabemos que Deus não apoia. Nós sabemos disso. Ninguém aqui é inocente. Ninguém aqui é nenhuma criança diante de Deus para não saber quando está errado. Até uma criança, ela, quando novinha, ela sabe quando ela comete um erro. Já viu algumas crianças que às vezes está fazendo alguma arte dentro de um ambiente da casa sozinha, por exemplo, na cozinha, de repente ela pega um prato, o prato cai, aí a mãe chega lá, quem foi que fez? Ela, não fui eu, ou seja, é a criança, quem foi que ensinou ela a dizer isso, a mentir? Então muitas vezes nós cometemos nossos pecados e sabemos que estamos em pecado, sabemos que cometemos pecado. E Jó, aqui diante das acusações de seus amigos, ele estava defendendo a sua integridade diante de Deus e declarando que seus amigos eram como se fossem médicos que não valiam de nada e consoladores molestos e zombadores. Por quê? Porque hoje o mundo está vivendo isso, nós estamos vivendo diante de tanta coisa, diante de tanta mentira, irmãos. As pessoas estão sofrendo hoje nesse mundo de enfermidades e principalmente, vamos falar, se referir a essa maior que nós estamos vivendo aí, que é esse vírus que mata, esse vírus destrói, esse vírus tira parentes, tira amigos, amigas, irmãos e irmãs, e nos dá tristeza. Então, mas diante de tudo isso a gente vê aí médicos mentirosos, médicos que se corrompem, corruptos, que só pensam em si, que acham que são os sábios, mas que são mentirosos. E Jó, ele mostra aqui que esses amigos que estavam dizendo, não, você está com essa enfermidade por conta disso, por conta daquilo. E Jó diz, vocês são médicos mentirosos, né? Vocês são zombadores, molestadores, né? Você vai aqui para o capítulo 13 de Jó, o versículo 4, ele diz, vós, porém, sois inventores de mentiras,
e vós todos médicos que não valem nada. Então veja que nós temos aí pessoas assim, médicos que não valem nada, que são mentirosos. Inclusive tem médico aí que coloca aí aqui muitas dessas mortes que nem são pelo Covid, mas eles estão colocando aí por questão de dinheiro, por questão de ganhar dinheiro com isso. Então, nós estamos vivendo como o Jó vivia diante de pessoas mentirosas, de pessoas acusadoras. Então talvez alguém esteja hoje te acusando disso. Se você está doente, pouco está merecendo porque fez isso, fez aquilo. Não, irmãos, nós sabemos que estamos diante de um mundo de testemunhas mentirosas a nosso respeito. E ele mostra aqui também, no capítulo 16, versículo 2, ele diz aqui: tenho ouvido muitas coisas como esta, todos vós sois consoladores molestos. Ou seja, vocês vêm aqui me consolar, mas vêm me molestar a minha integridade, molestar a minha inocência. E no capítulo 17, ainda no versículo 20 aqui do capítulo 16, ele diz assim: os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ou seja, ele está dizendo aqui que os amigos zombavam dele. Tá aí, está sofrendo por conta disso, porque é um pecador, porque sempre fez isso, eu acho é pouco. Então, Jó também viveu esse momento, irmãos, como muitas pessoas estão vivendo hoje. E no capítulo 17, versículo 2, ele diz: deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações, né? Então, como qualquer ser humano, nós podemos passar por isso. E Jó estava passando. Jó estava, olha só, o diabo estava atacando Jó. Pessoas que eram amigos estavam atacando Jó, acusando Jó de tudo. A própria esposa de Jó o abandonou, queria que ele morresse. Os amigos fugiam dele. Os servos, aquelas pessoas que trabalhavam para Jó, tinham nojo de Jó. Então Jó estava lá abandonado em um lugar, isolado. E as pessoas queriam, antes que ele morresse, a própria mulher disse: olha, tu ainda teme esse Deus em vão, amaldiçoa esse Deus e morre. Então Jó estava vivendo uma situação difícil, meus irmãos, porque ele estava só. E nós não podemos esquecer, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, que assim como Jó viveu esse momento, nós poderemos então cair também numa situação dessa. Espero que não, desejo que nunca você passe por isso. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo, que jamais nenhuma enfermidade possa te atacar, possa te destruir, mas que Deus te dê saúde plena, saúde vigorosa, a tua vida cheia de saúde. Mas devemos entender que podemos cair numa enfermidade. E é triste, eu trabalho em hospital, eu sei como é a situação, principalmente essa questão do Covid. Quando uma pessoa é acometida, ela fica isolada, não tem direito à visita, não tem direito à companhia, né? Só os profissionais da saúde que se aproximam para dar a medicação, e muitos até mesmo com medo, com cuidado de se aproximar do paciente. Então é uma situação em que praticamente a pessoa fica só se tiver só. Se você tem Deus, se você tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, Jesus disse: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Deus está com você, Deus está ao seu lado através do Senhor Jesus Cristo. Então, Jó estava passando por isso. E como qualquer ser humano, ele chorava essa situação, ele chorava e acreditava que a morte era a coisa que estava mais próximo dele, era a morte. Então veja aqui, você vê no capítulo 16, no versículo 16 e 17, ele diz assim: o meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ele orava, ele era um homem íntegro, ele se desviava do mal, mas ele dizia aqui que ele não parava de chorar e que a sombra da morte lhe cercava. É triste, irmãos, e certamente há muitos irmãos hoje que talvez esteja passando por isso, que esteja com medo,
e que já esteja até num leito de um hospital e que está vendo a sombra da morte se aproximar de você. Mas nós temos um exemplo a tirar, uma lição grande a tirar dessa passagem ou desse livro de Jó para nossas vidas. Até aqui no capítulo 17, o versículo onde diz: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Então veja que situação Jó estava passando. Ele via só a morte diante desse. É claro, como ser humano, nós temos medo da morte. Quando a gente cai numa enfermidade, nós temos medo da morte. Como eu falo para os irmãos e as irmãs que eu trabalho no hospital, e constantemente a gente vê a notícia de que um profissional foi contaminado com o vírus. E aquele profissional muitas vezes já teve tido contato conosco, ou chegou no nosso setor, na nossa sala, o setor onde a gente trabalha, entregou algum documento a gente, teve algum contato, e a gente fica com medo, fica preocupado. Eu tive contato com essa pessoa, e essa pessoa foi aí testado positivo, e agora? Então a gente fica com medo, irmãos, irmãs. Nós somos seres humanos. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, se desviar do mal, era um crente fervoroso, mas ele aqui demonstra que ele estava com medo, ele chorava, mesmo ele chorava sabendo que era um homem, ele chorava com medo da morte. Ele dizia: a sepultura é que está mais próxima de mim. E talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja doente agora, ou esteja com esse vírus, ou você está com medo de pegar esse vírus, ou na iminência de pegar esse vírus, como todos nós estamos. Mas uma coisa, irmãos, nós devemos tirar de lição desse livro de Jó. Jó, apesar de demonstrar ser um ser humano como qualquer um de nós, ele nos dá uma lição. Ele não se rendia às acusações, ele não se rendia à situação em que ele estava vivendo, pois ele cria que diante de tudo isso ele tinha uma testemunha nos céus, Deus. Você vê para o livro de Jó, no capítulo 16, versículo 19, ele diz: eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Ou seja, quem quiser te acusar de alguma coisa, ou quem está te acusando de alguma coisa, não se preocupe. Deus é a tua testemunha. Deus conhece você mais do que qualquer pessoa. Deus sabe se você é íntegro ou não. E Jó não se rendia. Jó, ele estava ali, um homem ainda mesmo chorando, mesmo sofrendo, ele nos dá uma lição. Ele demonstra aqui que nós temos nosso Deus como testemunho de nossas vidas. E você que é crente, você também tem uma testemunha no céu. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa testemunha. Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso advogado, né, que advoga em nosso favor. Na primeira carta de João, a gente pode ver aqui no capítulo 2, versículo 1, ele diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós temos a testemunha no céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, diante dessa situação em que Jó estava vivendo, ele muitas vezes desfalecia, né, até o seu ânimo. Ele também chegou a desfalecer o seu ânimo. Quem não poderia não passar por isso? Né? Quem não poderia chegar a um certo momento de querer até entregar os pontos, né, desfalecer os ânimos? Aqui você vem para o capítulo 17 de Jó, o versículo 15 e 16, ele diz aqui, né, ele diz: onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão, quando juntamente no pó teremos descanso. Então veja que, como qualquer uma pessoa, Jó também teve um momento de fraqueza, né? Teve um momento de falta de esperança. Mas, irmãos, diante das lutas de Jó, diante do momento em que Jó estava vivendo, até o tempo em que ele estava ali, com o Espírito, o fôlego de Deus dentro de você, dentro dele, ele mostra aqui como Deus age em nossas vidas. E ele então
dar uma declaração agora, voltando para o nosso texto áureo, o capítulo 19, versículo 25 e 26, ele nos dá aqui, em meio a tudo que ele estava passando, ele faz essa afirmação que nos leva a refletir diante de qualquer situação em que você estiver passando ou que venha a passar. Ele atenta aos nossos corações. E eu quero que você atente para isso, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Atente para o que Jó está nos ensinando aqui. Ele diz aqui: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Olha que lição Jó nos dá nesse texto. E diante dessa afirmação, o que nós devemos atentar? Então vamos ver aqui o que Jó ele ensina a nós. Se porventura você já está passando pelo vale da sombra da morte, como Davi passou, como muitos homens de Deus passaram, como nós podemos passar, ou estamos na iminência de passar, Jó nos dá uma lição de vida, de esperança. Ele diz aqui, primeira lição que ele nos dá, que nós temos um Redentor vivo. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a palavra Redentor, no contexto bíblico aqui, era um parente que com grande afeição fazia-se presente para proteger, defender e ajudar a sanar problemas de um parente sofredor. Ou seja, alguém que perdia, por exemplo, a sua terra devido a dívidas, devido a alguma situação que ele se envolveu e que ele fez um tipo de empréstimo, alguma coisa e não pôde pagar. Então aquela pessoa a quem ele pediu empréstimo, ele então iria cobrar as suas terras como pagamento de sua dívida. Então o Redentor era aquele parente que com amor, né, com carinho, né, ele procurava então proteger você, para você não perder as suas posses, para você não perder aquilo que você tinha e não se endividar. Então ele assumia aquela dívida, ele pagava aquela dívida, ele redimia a sua dívida. Então Jó, ele mostra aqui que nós temos esse amigo, esse parente verdadeiro, porque o remidor não era obrigado a remir, o Redentor não era obrigado a redimir, era se ele amasse, era se ele se dispusesse a fazer isso. Então Jó, ele mostra aqui que ele possuía um amigo verdadeiro. Ele disse: olha, eu estou passando por isso, eu estou pagando um preço, eu estou arruinado, porque Jó perdeu os filhos, Jó perdeu as suas posses, as suas riquezas. Ele estava passando por um momento difícil, e o pior de tudo, ele estava perdendo a sua vida. Ele estava doente e muito grave. Mas ele então, ele dá aqui uma lição de vida. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, eu tenho um amigo que ele vai me tirar dessa. Só que é um amigo diferente. Não é um amigo qualquer. É um amigo que te ama. É um amigo que está disposto a dar a sua vida por amor a você. Se você for lá para o Evangelho de João, no capítulo 15 do Evangelho de João, você pode ver aqui o exemplo desse amigo. João 15, você vê aqui a partir do versículo 13, o exemplo. Ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha o que é que Jesus é para nós. Ele disse: olha, eu não chamo nem vocês de servo, eu chamo vocês de amigo.
E eu sou esse amigo, Jesus está dizendo, eu sou esse amigo que dei a minha vida, dou a minha vida por vocês. Esse é o Redentor. Esse é o verdadeiro amigo. E ele quer ser seu amigo, se você ainda não tem, meu amigo, minha amiga. Amigo e amiga pessoal minha. Ou você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é crente em Jesus. Jesus, ele quer ser esse teu amigo. Amigo verdadeiro, amigo leal. Nunca aquele amigo que vai te abandonar. Nunca aquele amigo que vai te trair. Nunca aquele amigo que vai te dar as costas. Mas o amigo que vai estar com você todos os momentos de sua vida. No momento em que você firmar essa amizade com ele, ele nunca mais vai te deixar. A não ser que você deixe ele, mas ele nunca vai te deixar. Então ele é esse amigo. Ele é o nosso amigo e o nosso Redentor. No livro de Isaías, no capítulo 47, Isaías 47, versículo 4, ele diz assim: o nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor, que ele está vivo. Aí você vê aqui 1 Timóteo também, você vai lá, vai para a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, perdão, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim no capítulo 1, versículo 12: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, ele estava sofrendo perseguições. Paulo, ele estava sofrendo por muitas situações. Mas ele disse: olha, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem creio, ele quer dizer. E a qualquer momento ele vai me tirar dessa. A qualquer momento ele vai vir ao meu encontro e vai me salvar, porque ele é o meu Redentor. Então, meus irmãos, talvez você possa até estar sofrendo agora, possa estar passando por um momento de aflição, mas saiba disso. Espera que o Redentor está vivo. O nosso Redentor está vivo e ele vai vir a qualquer momento. Por quê? Porque ele não é um Redentor qualquer. Ele é um Redentor vivo. Não um Redentor morto, como algumas pessoas aí creem, achando que pode ser salvo por um Redentor morto. Mas o nosso é vivo. Veja que no Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17 e 18, olha o que diz. Jesus Cristo dizendo aqui a João: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Olha o que o nosso Redentor está dizendo. Ele diz aqui: estou vivo e para todo o sempre. Esse é o nosso Redentor. Esse é quem nós devemos acreditar, confiar. E Jó, ele já, em meio a tantas situações que ele estava vivendo, a sofrimento, ele já então viu que o seu Redentor estava vivo. Ele disse: olha, eu sei que o meu Deus está vivo. O meu Redentor está vivo. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus está vivo, ele não está morto. E meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você está sofrendo, ou mesmo que nós estamos prestes a sofrer alguma coisa, espero que não, mas confia no Redentor, confia no nosso Deus Todo-Poderoso, no nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não está morto, ele está vivo, ele não está mais pregado em uma cruz, ele já saiu da cruz, ele está na glória, ao lado do Pai Todo-Poderoso. Ele disse também que está conosco aqui todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não temas o que você está passando ou o que venha a passar, porque nós temos o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo vivo, e ele já nos comprou com preço alto, já nos resgatou com seu sangue. Nós agora pertencemos a ele e ninguém poderá mais tomar ou nos tirar de suas mãos. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 20, ele diz:
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foste conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então nós temos aqui já o nosso preço definido. Jesus já nos comprou com o seu sangue. Nós já somos resgatados. Ele já é o nosso Redentor. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, então saiba disso. Ele é o teu Redentor. Ele já te comprou com o seu sangue. Você agora é dele. Então essa é a primeira lição que Jó nos dá através da situação em que ele estava vivendo e da situação em que você, meu amado, minha amada, meu irmão, não pode estar vivendo, ou caso venha a passar, espero que não, mas saiba disso, que em todos os momentos de nossa vida, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você tem o Redentor vivo, o único vivo, para todo sempre. E em segundo lugar, a segunda lição que Jó nos dá, através desse livro, é que a qualquer momento o nosso Redentor virá em glória e nós o veremos. Olha o que ele diz aqui, mais uma vez, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Esta é a esperança do crente. Essa é a esperança de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. De que a gente vai ver Jesus como Ele é. Jó estava já predizendo aqui a manifestação visível do seu Redentor, que é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E para nós, irmãos, é só um momento. É só mais um momento, é só esperar mais um pouco, é não abrir e não fechar de olhos, é ao soar a última trombeta. Você vai lá para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós podemos ver aqui a mensagem de Paulo para nossas vidas, de que é por pouco tempo. Olha o que diz aqui no versículo 16 em diante do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então vejam, meus queridos, que é só um momento para nós vermos o nosso Redentor. Talvez esteja sofrendo bastante. Talvez você esteja até pensando em desistir. Em alguns momentos tem passado situações de falta de esperança. Talvez você tenha já chorado muito. Já está com o rosto vermelho de tanto chorar, assim como Jó passou. Mas o nosso Deus, Ele diz na sua palavra que Ele vai descer do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo restarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele, a encontrar Ele nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. É só uma questão de tempo. É só você crer e esperar, meus irmãos. E assim nós iremos vê-lo como Ele é. Jó, na sua vida, ele diz aqui no capítulo 42, se você for lá para o capítulo 42 de Jó, o versículo 5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora tivei os meus olhos.
Jó, eles nos dão aqui uma lição de vida, de que ele realmente, aquilo que ele passou, ele viu a presença de Deus na sua vida. E certamente agora ele já está na presença do Senhor Jesus. Ele já está vendo Jesus. E a Bíblia diz que nós iremos ver o nosso Deus como Ele é, o nosso Senhor como Ele é. Na primeira carta de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 2, ele diz: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. É essa esperança que Jó nos dá, através do seu livro. Não Jó, mas o Espírito Santo, usando então o autor do livro de Jó, para nos dar essa alegria no coração, essa esperança, essa confiança, esse consolo, esse conforto. Não como os amigos de Jó lhe passaram, mas como Deus passa para nós, como Deus nos anima, nos conforta, nos dá esperança. Então, meus amados, saiba disso, que nós temos um Redentor vivo e que devemos confiar nele, que a qualquer momento ele vai nos resgatar, ele vai nos livrar da dor, ele vai nos curar, ele vai curar você que está passando agora por um momento de enfermidade. Por quê? Porque Jó estava achando que ia morrer. Os amigos achavam que Jó ia morrer. Os parentes achavam que Jó ia morrer. Mas Deus disse: não. Eu sou o Redentor. Eu estou aqui, Jó. Eu sou o teu Deus. Eu não te deixarei, nem te desampararei, porque eu sou Deus vivo. Aleluia. Esse é o nosso Deus, que nós devemos crer em qualquer situação em que nós estivermos vivendo, ou que venhamos a viver. Devemos crer que o nosso Senhor está vivo. E olha então o que acontece com Jó. Deus, ele cura Jó. Deus, ele restaurou a vida de Jó. No capítulo 42, no versículo 10, ele diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 7.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Então muitos estão hoje sem Redentor, sem esperança, perdidos nesse mundo. Muitos estão sofrendo como Jó sofreu, uns porém crendo, uns porém crendo em seu Redentor, outros sem fé, sem esperança. E nós podemos ver que Jó cria no Redentor e ele foi curado. Então, meus amados, minhas amadas, meus amigos, minhas amigas, espera no Senhor. Ele é o nosso Redentor vivo. E se você ainda não tem Jesus como seu Redentor, você que está assistindo esse vídeo, agora é o momento dessa decisão. Entrega a tua vida a Ele. Chega agora diante dele, se tranca aí em qualquer um lugar secreto, no banheiro, no quarto, seja lá onde você quiser. Que ajoelha e diz: Senhor, meu Senhor Jesus, seja o meu Redentor, seja o meu Salvador. Recebe este pecador, essa pecadora. Faça isso, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. E você que é crente, não desfaleça as obras das suas mãos. Continua firme, porque nós temos o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor vivo para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Obrigado, Senhor Deus, que essa palavra atinja todos os corações dos que estão nos assistindo.
Em nome de Jesus, eu vos oro. Amém.